Vamos dar início aqui, então. Eu aguardei 5 minutos aqui, é o prazo de tolerância da gente para esperar as pessoas que ainda estavam tentando se conectar. Vi que grande parte já conseguiu aqui. Então, vamos dar início aqui ao nosso webinar. Todo o nosso webinar vai ser gravado, caso alguém perca alguma parte ou tenha interesse de estar disseminando aquilo que foi falado. A gente vai estar disponibilizando um vídeo de tudo que foi dito aqui, então não se preocupem. O nosso webinar, eu vou dar as instruções todas aqui de como vai ser feito e vou apresentar para vocês um pouco da técnica de alinhamentos geométricos, voltado para medições de planicidade. Ao término do nosso webinar, vou estar respondendo algumas perguntas, tá? Caso vocês tenham dúvidas e o nosso tempo se esgotar, não se preocupem, as nossas dúvidas estão todas computadas e, posteriormente, nós vamos entrar em contato com vocês para estar respondendo todas as dúvidas. Não se preocupem, vocês não ficarão sem respostas. Então, primeiramente, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a todos vocês pelas inscrições, por estarem participando conosco aí dos webinars. Tenho notado a presença de um grande público aí, interessados nas nossas tecnologias. E é isso aí. Fica o meu muito obrigado aí para todos vocês aí que estão despertando interesse em conhecer um pouco mais da Proftechnic. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, tá? Eu sou o Matheus Costa, trabalho aqui no departamento de serviços da Proftechnic MGS e sou engenheiro de aplicações e vendas aqui. Então, todos os segmentos aqui do departamento de serviço passam por mim também, a parte de vendas, tanto na parte de execução também. Aqui seguem o meu contato, tá? O LinkedIn aí, Matheus Eduardo Costa. O meu e-mail para caso tenha alguma solicitação, tá abaixo aí também, tá? O meu telefone com WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida que às vezes não deu tempo de perguntar aqui, o meu contato está aí, tanto de e-mail quanto de WhatsApp. Fiquem à vontade para me ligar, para enviar mensagem. Estamos juntos nesse momento aí. Então, trabalho aqui no departamento de serviços, sou certificado pelo Instituto Mobius como analista de vibração nível 2 e já estou há algum tempo aqui na MGS desempenhando a função de analista, tanto no setor de vibração quanto de alinhamento também. Então, vamos dar sequência aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre medições de planicidade. É um tema aí que se enquadra dentro dos alinhamentos geométricos da Proftechnic. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir um minutinho de atenção de vocês para que eu possa apresentar um pouco da nossa empresa, para vocês entenderem como é que é a nossa atuação no mercado, qual que é o segmento da Proftechnic. Então, a Proftechnic deu início no Brasil em 95, tá? Onde éramos MGS Tecnologia e trabalhávamos com o segmento de monitoramento de vibração, alinhamentos, toda essa parte de manutenção preditiva. E em 2016, nós unimos essa força com a Proftechnic, onde viramos uma joint venture no Brasil aqui, sediada em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ficamos próximo ao aeroporto de Confins, tá? Então, a gente representa hoje todo o cenário, tanto nacional como América Latina também, para os segmentos de manutenção preditiva, que são monitoramentos de vibração, inspeções acústicas, condições elétricas de motores, dentre outras técnicas que eu vou estar apresentando para vocês aqui. Então, hoje nós somos a Proftechnic em solo nacional, no Brasil aqui. E em 2019, a Proftechnic foi comprada pelo grupo Fluke. Então, hoje nós fazemos parte do grupo Fluke também. A Proftechnic hoje ela é dividida em 3 departamentos. O departamento de serviços, que é onde eu trabalho, e vou mostrar para vocês algumas aplicações do nosso portfólio de serviços. O departamento de produtos e o departamento de produtos NDT. No departamento de produtos, são comercializados todos os produtos da linha Proftechnic, que vocês estão podendo ver aí no centro da imagem. São os produtos para alinhamentos, para condições de monitoramento online e offline,
Então, todos os produtos são comercializados pelo departamento de produtos. Já no departamento de serviços, a gente utiliza os produtos comercializados para executar as nossas atividades, os nossos serviços que estão abertos aí para o mercado. Já no departamento de NDT, são os equipamentos voltados para ensaios não destrutivos, tá? Utilizando correntes parasitas para detecção de imperfeições em tubulações. E dentro do departamento de NDT também, vocês estão podendo acompanhar aí que tem a imagenzinha do lubrificador e do equipamento que a gente utiliza para fazer ensaios elétricos em motores. Apesar de não serem produtos Proof Technique, eles ficam de responsabilidade do departamento de NDT, com o responsável desse departamento, diretamente. Então, um pouco do departamento de serviços. No departamento de serviços, a gente trabalha aí com alinhamento a laser, que é o forte da Proof Technique, né? Não sei se todos sabem, mas a Proof Technique é a inventora do alinhador a laser. Então, dentro do nosso departamento aí, aqui eu apresento a vocês um pouco do nosso portfólio. Caso tenham interesse em conhecer alguma técnica em específica, o meu e-mail e telefone já foi passado no início da apresentação, mas ao término dessa apresentação eu passarei novamente para aquele que não teve a oportunidade de anotar. Então, dentro dos setores, dentro dos serviços aí de alinhamento, a gente tem hoje os alinhamentos de laser de eixo, o alinhamento geométrico, que será o tema do nosso webinar hoje, o Paraline, que é uma patente da Proof Technique, para alinhamento de rolos no mercado de papel e celulose, plástico, entre outros. Condições de monitoramento, análise de vibração. Hoje oferecemos tanto o serviço prestado com coletores offline, coletores online, análise estrutural por ODS e alguns outros ensaios específicos para estudar a condição dinâmica do seu equipamento. Temos também a prestação de serviço para análise de circuito de motores, onde verificamos a condição do motor, curto entre espiras, a condição do bobinado, entre outras verificações que a gente consegue fazer com esse tipo de serviço. Medição acústica por ultrassom, tanto elétrica como mecânica ou para vazamento de ar comprimido. Temos essa linha também. E o balanceamento dinâmico em campo. Então, eu falei rapidamente aqui sobre o nosso portfólio de serviço. Eu não vou entrar em detalhes especificamente em cada um desse tipo de serviço, porque não é o tema do nosso webinar de hoje. Hoje vamos falar, então, sobre geometria de máquina. E um dos temas dentro de geometria de máquina é exatamente a medição de planicidade. Então, repito mais uma vez, caso tenham interesse em conhecer um pouco mais dessa técnica, das outras técnicas que eu falei aqui para vocês, podem estar entrando em contato comigo, pelo WhatsApp, podem me ligar ou mandar até e-mail. Estamos sempre à disposição para atender vocês aqui. Então, dentro de alinhamentos geométricos, quando a gente fala em alinhamentos geométricos, estamos falando de alguns tipos de alinhamento que podem ser conferidos para dar uma condição de qualidade para equipamentos. Então, a gente fala de retilinidade. Um exemplo de retilinidade que eu posso dar para vocês aqui trilhos de ponte rolante. A ponte rolante passa por cima daquele trilho, mas a gente tem a necessidade de verificar se esse trilho está 100% plano, se ele não tem nenhum empeno que vai fazer com que a ponte possa descarrilhar. Então, essa seria uma aplicação para a medição de retilinidade. Aplicação de planicidade, vamos falar dela mais à frente, é o tema do nosso webinar de hoje, onde a gente tem a necessidade de verificar quanto plano está uma superfície para a gente começar os trabalhos com a máquina, ou verificar algum empeno nessa superfície. Eu vou falar mais para vocês à frente aí, eu acho que vai ficar mais claro quanto a medições de planicidade. Paralelismo, quando eu preciso verificar se duas estruturas estão totalmente paralelas entre si, até mesmo os trilhos de ponte rolante, como eu falei mais anterior aqui agora. Eu preciso verificar se eles estão 100% planos, mas preciso certificar também que estão 100% paralelos. Caso contrário, a gente pode ter um acidente com a ponte rolante aí. Medições de perpendicularidade, quando precisamos verificar e certificar
que uma estrutura está formando um ângulo de 90 graus entre si, entre o plano X e Y, ou entre outras coordenadas aí. Precisamos verificar e garantir que essa superfície está 100% perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre si. Angularidade. A gente sabe que temos estruturas que deveriam formar o ângulo de 90 graus, estar perpendicular, mas também podemos ter o contrário. Se ela não estiver perpendicular, qual é a angulação que essa superfície está formando? Então, a gente, através das instrumentações da Proof Technique, conseguimos verificar também qual é o ângulo que está formando nessa determinada superfície. E com isso, na angularidade também conseguimos fazer nivelamento de algumas estruturas, com rolamento de empuxo, de turbinas, dentre outros. Não vou focar muito nessa aplicação. Uma outra medição de alinhamento geométrico, a concentricidade, muito aplicada em blocos de motor diesel, para verificar a usinagem dos mancais internos, ou até mesmo em diafragmas de turbinas. É uma das aplicações fortes da Proof Technique também, em alinhamentos geométricos. Então, mais à frente, teremos também o webinar, focando diretamente nas outras técnicas de alinhamento geométrico, mas vamos hoje dar início, então, à medição de planicidade, que é o foco aqui hoje. Então, a medição de planicidade, qual que é o objetivo dessa medição de planicidade? Muitas pessoas perguntam e até mesmo tentam entender um pouco do princípio e o objetivo da medição de planicidade para tentar entender onde aplicar isso na sua unidade, onde é o cenário ideal para aplicar, o que eu preciso fazer para fazer uma medição de planicidade. Então, o objetivo de uma medição de planicidade, a gente pode tomar como objetivo a verificação de regularidades da superfície de medição. Então, por exemplo, vou receber uma máquina, eu quero verificar se o skid dessa máquina está perfeito, se ele não está empenado para receber o meu motor bomba ou motor redutor ali, depende do seu cenário, do seu pátio fabril. Então, eu preciso verificar se essa superfície está 100% plana para receber a minha máquina. Então, eu vou fazer uma medição de planicidade e, caso a medição de planicidade aponte, deveremos fazer as correções adequadas para, assim, dar continuidade à instalação do equipamento. Ou até mesmo conhecer o perfil de trabalho do seu plano de medição. Muito utilizado para o mercado de produção de papel, pneu, onde o pessoal aí usa muito essa técnica para verificar como é que está o perfil do rolo, se ele não teve desgaste no processo de produção. Mais à frente, pessoal, eu sei, talvez eu não sei se estou sendo muito claro, mas mais à frente vou estar mostrando casos onde são serviços reais, que eu tive a oportunidade de participar também, e acredito que vai ficar mais claro, onde eu vou mostrar medições em rolos, medições em plano de junta de turbina. Acho que vai ficar um pouco mais claro o que eu estou dizendo aqui. E um outro objetivo seria o mapeamento de uma superfície. Às vezes eu preciso documentar como é que está essa superfície e conhecer as dimensões todas delas. As medições de planicidade podem servir para esse tipo de aplicação também. Então vamos lá. Onde aplicar? Como eu falei para vocês, é uma aplicação clássica aí de medições de planicidade. É a mesa plana de papel, é o processo de formação do papel. Então, se ela não estiver 100% plana, se ela estiver com algum desvio, isso aí pode impactar diretamente no processo de formação do papel. Então, faz a necessidade aí de conferir a planicidade de toda essa mesa. Skid de máquina, foi um exemplo que eu dei para vocês também. Estou me preparando para receber um motor, uma bomba, um redutor, alguma máquina de suma importância para a nossa fábrica. Eu certifiquei que o skid está perfeito? Isso aí pode acarretar em vários problemas no futuro, como um pé manco, um empeno de um eixo, por o skid estar empenado também. Então, sempre no processo inicial de montagem da máquina, de receber essa máquina no nosso pátio fabril, é importante verificar a base, fazer uma inspeção nela e fazer uma medição de planicidade também, para verificar qualquer imperfeição e não fazer com que isso seja um problema no futuro. Bloco de um motor diesel é uma aplicação clássica também para medições de planicidade, onde face às medições na parte superior do bloco
e verifica se tem alguma imperfeição que vai interferir diretamente no fechamento do bloco, se isso aí não vai fazer com que tenha uma imperfeição e na hora de fechar o bloco vai vazar algum componente interno dele, vai interferir diretamente na ajustagem dele. Então, uma das aplicações também da medição de planicidade é a medição do plano de junta aí do bloco de motor diesel. Para corrigir isso, normalmente se faz a usinagem do bloco de motor diesel. Uma outra aplicação é o plano de junta em turbinas. A gente sabe que para fazer o processo de fechamento de turbinas, a gente conecta a parte inferior com a parte superior. E se a gente tiver uma imperfeição dessa superfície, isso aí pode acarretar, por exemplo, no caso de uma turbina a gás, até no próprio vazamento do gás. E a gente sabe que não podemos ter esse tipo de falha nesse processo de montagem. Então, uma das aplicações também da medição de planicidade seria verificar o plano de junta da turbina, da carcaça superior com a carcaça inferior. Em tubulações, é uma outra aplicação também, onde a gente vai conectar tubulações. Por exemplo, se for uma tubulação de água, ao conectar essa tubulação a uma outra tubulação, caso ela tenha alguma imperfeição que pode ser detectada na medição de planicidade, na hora de conectar essas duas tubulações ali, se não for corrigido, pode ter algum vazamento. E isso pode se tornar um problema muito grande. Turbinas eólicas. A base da turbina eólica, quando o pessoal vai fazer a montagem aí da turbina eólica, é muito comum fazer a medição de planicidade, na hora de fazer o plano de junta, até das hélices ali mesmo. A gente sabe que se tiver um pouco de imperfeição ali, que vai impactar no ajuste dessa hélice, isso aí pode se tornar um problema muito grande. Então, as medições de planicidade podem ser aplicadas desse tipo de segmento também. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco da instrumentação. O que a gente utiliza para fazer essa medição de planicidade? Então, a medição de planicidade ela consiste basicamente em 3 instrumentos. É um emissor laser, um receptor que vai ficar responsável por receber as informações desse laser e o software, que vai ser responsável por aquisitar os dados que o sensor está lendo e armazenar esses dados no software, para que a gente futuramente possa gerar um relatório, um protocolo, e entregar para o nosso cliente, para ele tomar as determinadas correções dessa máquina aí. Então, basicamente, são essas 3 ferramentas que a gente utiliza. No nosso quadro de emissor laser, são os produtos da Proof Technique para esse tipo de aplicação, onde a gente tem o Levaline Expert, que é esse vermelhinho aqui, ó, o primeiro aqui que vocês podem ver, o Levaline Ultra e o Sensaline, que é o laser também, que é utilizado para medições de alinhamento de eixos. Então, o Levaline, vou dar ênfase a ele, tá? Eu preparei para vocês aqui uma aplicação prática, então vou mostrar para vocês aqui, filmando tudo no software aqui, como fazer uma medição de planicidade. Então, vou dar ênfase ao Levaline, que vai ser o equipamento que a gente vai usar na nossa aplicação prática aqui. Mas além do Levaline Expert, a gente tem o Levaline Ultra também. Caso queiram mais informações sobre esse produto, podem me contactar. Apresentarei para vocês particularmente cada particularidade de cada laser, cada sensor ou dos softwares. Não se preocupem, ao final da apresentação também vocês podem fazer perguntas sobre isso e pretendo estar aqui para esclarecer todas, se possível. Então, os sensores. Utilizaremos aqui também na nossa aplicação prática o sensor Sensaline, também utilizado para fazer medições de alinhamento de eixo, será o sensor utilizado aqui na nossa demonstração prática. Mas também temos o sensor Levaline, que é o sensor que acompanha o kit aí do Levaline Expert. É um sensor que auto se ajusta. Ele busca o laser, então. O plano de medição dele busca pelo laser. Ele tem um autoajuste para encontrar o laser durante o processo de medição. E temos também o inclinômetro digital da Proof Technique, de alta precisão. É o inclínio. Ele também se adequa para fazer medições de planicidade.
ou até mesmo medições de nivelamento de alguma roda dentada, algum outro processo em si. E todos esses equipamentos comunicam via Bluetooth, todos sem cabo, tá? Não tem cabo nenhum. O processo de montagem desse sensor vocês vão poder ver aqui na nossa aplicação prática, que é bem fácil de medir, bem fácil de instalar e não tem cabo nenhum, é tudo via Bluetooth. Então o sensor fica comunicando via Bluetooth com o computador e com o software, e esse software fica responsável por armazenar todas as informações que o sensor está transmitindo para ele. E assim vocês vão ver que a gente consegue criar mesmo essa estrutura, esse plano de medição de uma forma 3D e, consequentemente, gerar um relatório em PDF, a partir do momento que a gente finaliza as medições. Então, como eu falei para vocês, vamos dar foco aqui hoje ao Levaline Expert, porque será esse o instrumento que a gente vai utilizar para fazer a nossa aplicação prática aqui. Então, o Levaline Expert é um laser fabricado pela Proof Technique, e como vocês podem ver na imagem aí, ó, ele é um laser com dupla emissão. A gente consegue emitir um feixe de laser no plano X e no plano Y. Então, eu consigo fazer medições no plano X e no plano Y. Ele tem um laser giratório, tá? Então, isso facilita para alcançar todo o plano de medição. Vocês vão poder ver isso aqui na prática. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Levaline ele tem um alcance de 20 metros, ou seja, eu consigo projetar o feixe de laser do Levaline por 20 metros. É uma distância consideravelmente muito grande, então a gente consegue medir máquinas até 20 metros. Mas isso também não impede, viu, pessoal? É uma pergunta constante também. Eu só consigo medir máquinas, então, com comprimento até 20 metros? Não. A gente, mesmo tendo essa limitação de 20 metros do comprimento do feixe de laser, a gente tem algumas aplicações no software onde eu consigo ampliar um pouco esse campo de captação, vamos dizer assim, para o nosso plano de medição. Além disso, o Levaline ele tem um nivelamento automático, tanto para o plano de X como para o plano de Y. Então, se eu tiver uma imperfeição na superfície onde eu coloquei o Levaline, automaticamente ele vai se autonivelar para me garantir uma boa captação dos dados de medição e fazer com que esses dados estejam confiáveis para uma tomada de correção desse plano nosso de medição. O Levaline ele tem uma fonte de alimentação interna que dura até 16 horas, então a gente poderia trabalhar por um período de até 16 horas de operação com esse laser, sem precisar colocar ele na tomada para carregar. Então, isso aí me garante até 2 dias de trabalho contínuos, né? Sem estar desligando o laser aí, em uma jornada de 8 horas de operação. E ele pesa aproximadamente 3,4 quilos. Então, é um instrumento compacto, que atende aos requisitos para um ambiente industrial, mas é extremamente compacto. Ele é pequeno, é de fácil manuseio, ergonomia boa. Vocês vão poder ver isso aqui na prática logo a seguir aqui. A questão dos sensores. Como eu falei para vocês, são sensores com comunicação Bluetooth, não precisa de cabo para comunicar ele com o software. A resolução dele é milesimal e tem um range aí de captação de até 20 metros também, por consequência do range de projeção do laser do Levaline que eu acabei de falar para vocês. A fonte de alimentação dele também é uma bateria interna, que tem duração de 12 horas, e então nos garante uma aplicação de medição de planicidade de até 12 horas de medição. É o suficiente para medir grande parte das aplicações que eu particularmente já fiz até hoje. É um equipamento também muito robusto, tem aproximadamente 310 gramas, que é o peso dele, né? Para vocês terem uma ideia aí do tamanho também do equipamento. Eu vou mostrar para vocês aqui também. O software é o GeoCenter, tá? É desenvolvido pela Proof Technique também, como eu falei para vocês. O sensor que eu mostrei anteriormente aqui, ele comunica com o software via Bluetooth, e a partir do momento que eu tomo as medições, o software automaticamente salva essas medições, e aí a gente pode analisar
como é que está a imperfeição dessa superfície, se está boa, se está ruim, se precisa corrigir ou não. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouco das nossas medições. O princípio de aplicação da medição de planicidade. A medição de planicidade ela consiste em 3 steps, onde a gente vai mapear a superfície que vai ser medida, logo em seguida a gente vai medir essa superfície e, consequentemente, teremos os resultados de como está essa superfície de medição. Okay? Então, o mapeamento dessa superfície. A gente vai pegar toda essa superfície de medição, definir os pontos onde vão ser medidos essa máquina e, por consequência, quanto maior o número de pontos medidos nessa superfície, mais garantia, mais qualidade do nosso serviço a gente tem. Então, eu estou mostrando para vocês aqui na imagem um plano de medição retangular, mas um plano de medição circular também. O software ele nos permite criar o plano de medição, seja ele quadrado, retangular, em forma de L, circular, como eu mostrei para vocês anteriormente no plano de junta das torres eólicas. Então, consiste em inserir a distância e o número de pontos que a gente vai medir. Então, eu consigo desenhar mesmo toda a superfície de medição no nosso software, que é o Geocenter que eu mostrei para vocês. Então, o primeiro step é mapear toda a superfície de medição. Já no segundo step, seria exatamente iniciar o processo de medição, né? Então, uma vez que eu mapeei toda a superfície que vai ser medida, agora a gente vai dar início ao processo de medição, comunicar o sensor com o software, escolher todas as brackets exatas, se vai ser um apoio magnético ou se vai ser uma medição de contato por agulha. Então, no processo de medição é onde a gente vai definir isso tudo para iniciar mesmo o processo de medição. Já no terceiro step é onde a gente obtém os resultados, o protocolo gráfico, né, de como está a condição dessa superfície onde a gente mediu. Então, na imagem vocês conseguem ver um caso real, tá? É uma animação em 3D que o software projeta para a gente ao término das medições, onde a gente consegue ter uma noção em milímetros, né, de como está a distorção dessa superfície, se ela está tendo um afundamento, ou se ela está tendo algum empeno para superior ou empeno inferior. Tudo isso vai depender da condição de como está o seu equipamento. Então, agora, pessoal, eu vou iniciar aqui o teste prático, tá? Onde a gente vai fazer umas medições utilizando o Levaline, como eu falei para vocês, e o sensor será o Sensaline da Proof Technique também. Então, eu vou trocar aqui de imagem, só um minuto. Bom, então, como eu falei para vocês, esse aqui é o Levaline, é o laser da Proof Technique. Acredito que pela captura de vídeo aqui não seja possível ver que aqui a gente tem um laser rotativo, mas esse Levaline está emitindo um feixe de laser, tanto para cima, quanto um laser rotativo neste plano de medição, que será o plano que a gente utilizará para medir. Aqui a gente tem um protótipo, que a gente utiliza aqui na Proof Technique para treinamentos internos, para o próprio webinar que estamos fazendo aqui agora. E esse protótipo ele consiste em uma mesa de um material firme, que a gente utiliza calços calibrados para conseguir regular a altura dessa mesa calibrada aqui, para dar para a gente uma ideia de desnivelamento, de imperfeição em uma superfície que vai ser medida. E aqui a gente tem o sensor. É o Sensaline, também da Proof Technique, que vamos utilizar para fazer essa medição. Na tela à esquerda de vocês aí, vocês vão conseguir ver também projetado aí o software Geocenter. Como eu falei para vocês no início da apresentação, esse é o software da Proof Technique que a gente utiliza para fazer todo o mapeamento, toda a construção da superfície onde vai ser medida. Como vocês podem ver aí, ó, no software aqui, a gente está fazendo, então, uma medição que consiste na coluna A, B, C, D, E, A, B, C, D e E, e nas linhas 1, 2 e 3, que é exatamente
o nosso plano de medição do protótipo aqui que a gente vai fazer. Então, eu vou posicionar aqui o meu sensor. Estou posicionando ele aqui na 1A, é exatamente onde eu vou selecionar aqui. E vou procurar centralizar o meu sensor de acordo com o laser. A partir do momento que ele passa a emitir luz verde aqui, ó, tanto na superfície superior quanto inferior do meu sensor, isso me certifica que eu estou pronto para tomar a minha primeira medição. Como vocês podem ver aqui no GeoCenter, ó, o feixe de laser está centralizado também. Então, me garante uma boa condição para iniciar o meu processo de medição. Então, eu já marquei aqui que estou o meu sensor está na posição 1A. Já marquei aqui na posição 1A. Eu posso tomar uma medição, então. Então, observem que todas as bolinhas aqui, ó, no software GeoCenter, são onde a gente vai iniciar as medições, são os pontos onde eu demarquei para fazer a medição. Então, observem que todas elas estão cinza. A partir do momento que eu tomo um ponto, o ponto já foi medido. Observem que ela mudou a tonalidade. Isso indica para a gente que esse ponto aqui já foi medido. Então, eu posso agora mudar para o 1B. Vou centralizar mais uma vez o laser. Vou buscar por um ponto que me garante uma boa centralização. Como vocês podem acompanhar aí também na tela do GeoCenter, o laser está centralizado. Está no nosso canto esquerdo aí, ó. Como vocês podem ver aí, um alvo. O laser está 100% no centro desse alvo aí. Então, eu vou tomar mais um ponto de medição. Selecionar aqui primeiro, né, o ponto. Tomei mais um ponto de medição. Posso selecionar o próximo ponto a ser medido. E assim, consequentemente, né, sucessivamente, vamos fazer o processo de centralização do sensor para todos os pontos a serem medidos. Então, selecionei mais uma vez, medir. Vou mudar mais uma vez para o plano de medição seguinte. Estou buscando aqui por uma centralização perfeita, tá? Do sensor com o laser. E isso vai me garantir uma qualidade da medição. Ok. Vou selecionar aqui o meu ponto medido. Ok. Vamos medir o próximo ponto. Ok. Mudamos agora de linha. Observem que eu avancei com o sensor um pouco mais para frente. Então, esse seria o nosso próximo ponto a ser medido. Tomei mais um ponto. Observe no software GeoCenter que toda vez que eu faço uma medição do ponto, ele vai trocando a coloração do ponto. Então, isso nos ajuda a identificar que esse ponto já foi medido. Depois vocês vão poder ver nos resultados qual a diferença de altura de um ponto em relação ao outro. Podemos definir um ponto como referência e comparar todos os outros que foram medidos em relação a este, ou podemos definir alguma outra superfície da máquina como referência, definir ela como referência e comparar todos os pontos que foram medidos com essa máquina. Então, aqui vamos tomar mais um ponto de medição. Ok, ponto medido. Observem que o processo é extremamente simples e rápido. Observem também que eu não coloquei nenhum cabo aqui.
são todas as instrumentações com comunicação via Bluetooth. É muito fácil de ser instalado. Todo o processo de medição de planicidade consiste basicamente nisso que eu estou mostrando para vocês. O Levaline é um sensor com laser rotativo. O SensaLine, que está recebendo todas essas informações aqui, de altura da minha superfície sendo medida, está automaticamente enviando essas informações para o software que está plotado na tela de vocês. Então, é um processo muito simples e rápido de ser feito. Aqui eu já tinha deixado toda a instrumentação preparada, o laser centralizado, mas em um caso real, não foge muito ao que vocês estão vendo aqui. É realmente muito rápido de fazer uma medição e se obter um resultado de medições de planicidade. Então, aqui eu vou tomar mais um ponto. Ok. Mais um ponto medido. E em virtude do tempo, vamos finalizar tomando esse último ponto aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, logo após, o resultado de como ficou a medição desse nosso protótipo aqui. Então, ok. Observe na tela de vocês aí que fizemos o preenchimento aí, né, do nosso plano de medição, onde medimos toda a superfície externa do nosso plano de medição. Só não fizemos esses 3 pontos aqui da superfície interior aqui do nosso plano de medição, em virtude do nosso tempo. Mas caso algum de vocês veja a necessidade de fazer isso aqui no seu setor, aí, no seu pátio fabril, podemos apresentar com vocês mais detalhadamente, podemos propor algumas demonstrações práticas em campo, tudo bem flexível. A gente consegue se adequar aí ao padrão de vocês para fazer essas medições na máquina de vocês aqui. Todos os brackets que eu utilizei aqui para fazer essas medições são projetados pela Proof Technique, tá? Como eu falei para vocês no início da apresentação, todas as nossas instrumentações, elas que eu utilizo para fazer os serviços, elas são vendidas também no departamento de produtos. E na compra de um Levaline, você leva o kit aqui também, com as brackets, todo o sensor e a instrumentação, para atender a particularidade da sua máquina. Então, vou mostrar para vocês agora o resultado do nosso plano de medição aqui, dessa pequena prática que a gente fez aqui agora. Bom, como eu falei para vocês, fizemos aqui a medição de planicidade num protótipo. Observem as dimensões desse protótipo, tá? É um protótipo de 400 por 200, então ele é bem compacto aí também. É o que a gente utiliza para fazer os nossos treinamentos internos, como eu falei para vocês. E a distância entre os pontos medidos foi de 100 em 100 milímetros, o que totaliza aí 400 por 200. Então, como vocês puderam acompanhar, fizemos as medições da borda aqui, ó, do nosso protótipo. Somente ficou faltando os 3 pontos internos, em virtude do nosso tempo aqui da apresentação, que termina agora às 12 horas. Então, como eu vou mostrar para vocês aqui agora os resultados do nosso plano de medição. Clicando aqui na aba Resultados, a gente pode observar que agora já passou a mostrar para a gente aqui, ó, alguns números. Esses números representam aqui o quanto está a diferença de altura de um ponto em relação ao outro. Como eu falei para vocês,
e cada um desses pontos aqui pode ser definido como zero, e, consequentemente, a gente vai comparar esses pontos um com o outro para tomar a decisão de correção desse bloco que a gente usa como protótipo aqui. E o software permite para a gente uma exibição em 3D, onde eu consigo ver como está a projeção dessa nossa mesa calibrada aqui, ó. Então, observe que aqui a gente tem um desnivelamento da superfície de medição. Mas isso tudo, pessoal, foi intencional. Essa nossa mesa de medição, ela, como eu falei para vocês no início da apresentação, ela tem a possibilidade de colocar cálcio calibrado. Então, certamente, foram inseridos cálcio e fez com que ela tivesse uma diferença de altura de um ponto medido para o outro. Então, aqui na animação em 3D, ó, a gente consegue verificar e analisar cada ponto medido, cada superfície medida, para uma possível correção, seja ela usinada. No caso de nivelamento de uma superfície, essa superfície pode ser nivelada através de cálcios calibrados também, como é o nosso protótipo aqui, mas pode ser feito através de algum dispositivo de ajuste, algum parafuso que sobe e desce essa mesa. Então, vai depender de cada ambiente, né, de cada equipamento em si. Então, a gente consegue, através desse protocolo 3D aqui, ó, enxergar como está o mapeamento daquele skid da máquina, o skid da bomba. Certamente, se esse skid não estiver perfeito, né, se ele estiver próximo ao que vocês estão vendo na tela de vocês aí, isso aí pode levar ao motor bomba ou ao motor redutor a ter no futuro um pé manco, que é um dos vilões aí no alinhamento de eixo, né? Então, vocês podem ver aí a apresentação no GeoCenter. Então, vou dar sequência aqui, agora que a gente já fez o teste prático, vou mostrar para vocês agora algumas aplicações de serviços que foram feitos pela Profitecnica MGS, para que vocês possam ver se tem a possibilidade de aplicar essa técnica na planta de vocês, ou se tiverem tendo interesse futuro, mais uma vez, o meu contato vai ser exibido ao final aqui, para que vocês possam me ligar e enviar a sua solicitação. Então, essa aqui é uma aplicação em uma turbina de geração de energia. No processo de instalação dessa turbina, como eu falei para vocês, foi feita a verificação de todo o skid dela. Então, o que vocês podem ver, ó, na base da turbina foi retirado, né, o gerador e foi retirado o multiplicador também, onde a gente verificou toda a base do gerador e toda a base do multiplicador, para ver se tinha alguma torção, para ver se tinha alguma imperfeição que ia atrapalhar o funcionamento dessa turbina aí. Então, essa aí é uma ilustração de como é que foi feito, tá? A retirada da máquina. E esse aí foi o nosso plano de medição. Observem que na próxima imagem aí, ó, vocês podem ver todo o protocolo que foi gerado no GeoCenter. O mapeamento da superfície de medição está bem semelhante com a foto que eu mostrei para vocês anteriormente aí. E aí a gente consegue identificar uma torção nesse skid da turbina. E isso, consequentemente, iria influenciar no processo de operação dessa máquina. Observem que ela tem uma torção aí de diferença de altura do mancal LA para o mancal LOA de 0,8 milímetros. Isso aí é facilmente corrigido por cálcio. Já que você conhece como está o skid dessa máquina, pode ser corrigido por cálcio. Mas, se não, o ideal seria fazer uma usinagem dessa base aí. Ainda nesse mesmo caso da turbina, foi feita uma verificação aí também na base do multiplicador, onde no processo de inspeção dessa base do multiplicador, a gente conseguiu identificar uma imperfeição nessa superfície e ao colocar o multiplicador no lugar, foi identificado um pé manco. Então, neste caso, o cliente optou por retirar novamente o multiplicador e refazer a usinagem da superfície. Então, a medição de planicidade serviu para isso também, além de verificar como estava o mapeamento ali, na hora de fazer o alinhamento de eixo, foi identificado também uma condição de pé manco.
Uma outra aplicação seria o alinhamento, né? O alinhamento e nivelamento das tampas da turbina ou dos portas-palhetas. Isso aí é um cliente nosso também, é um caso real, onde foi feito a verificação do plano de junta dessas tampas, né? Onde a gente mediu toda a superfície inferior e mediu a superfície superior, e o software GeoCenter ele nos permite fazer uma junção desse plano de medição e conseguir comparar a tampa superior com a inferior e verificar se não está tendo nenhuma imperfeição que, consequentemente, vai gerar o vazamento de algum gás. Nessa aplicação, a gente fez o alinhamento e nivelamento dos porta-palhetas da turbina. Então, observem aí que eu coloquei a ilustração de um triângulo vermelho, um triângulo amarelo e um triângulo azul. Foi tomado um ponto de medição, exatamente como está mostrando na foto ao lado, um ponto no triângulo vermelho, 2 no triângulo amarelo e 2 no triângulo azul. Isso me dá uma condição de entender como que está a diferença de altura desse porta-palheta. Isso vai interferir diretamente no alinhamento dessa máquina também. Então, essa também é uma das aplicações da medição de planicidade. O nivelamento, o alinhamento e nivelamento de porta-paletas de turbina. E aí tem a aplicação no GeoCenter, né? O resultado, mostrando como estava o desnivelamento desses porta-paletas, dos mancais que foram considerados como referência para esse tipo de alinhamento. E foi feita a correção através de calços. Então, a gente retirou todo esse porta-palheta dali, colocou o calço calibrado de acordo com o que foi observado no GeoCenter e, consequentemente, a gente teve uma correção deste nivelamento da turbina. Falei para vocês também no início da apresentação sobre conhecer o perfil de uma superfície de medição. Então, a medição de planicidade ela pode ser aplicada também no ambiente aí de produção de papel, produção de pneu, onde é necessário verificar se esse rolo que está sendo utilizado para produzir esse material, ele mantém mesmo o perfil de como ele foi instalado ali. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí agora é uma calandra, onde no processo de fabricação do pneu, por a própria condição da máquina, né, esquenta, esfria, ela vai se perdendo, né, ela vai se deformando ao passar do tempo. Então, faz necessário verificar se esse perfil ainda se esse rolo ainda está mantendo o perfil com que ele foi projetado. Então, a medição de planicidade, ela pode apontar para a gente se o rolo está tendo algum desgaste. E se tiver algum desgaste, isso vai interferir diretamente no produto final, né? O perfil do pneu vai ficar com espessura diferente em uma superfície, em uma determinada extremidade e da outra. Isso não pode acontecer. Então, nesse serviço, a gente fez uma medição de perfil do rolo. A gente conheceu como estava a superfície desse rolo, se ele ainda estava apto para continuar produzindo ou se tinha necessidade de substituir esse rolo. Então, a medição de planicidade é bem comum nesse tipo de aplicação também. Então, como vocês podem ver, a gente colocou o sensor e o laser e fizemos todas as marcações no rolo aí também para verificar exatamente como estava o perfil. E ao lado aí tem o protocolo de medição dele. Então, esse rolo estava dentro da tolerância do cliente, tá? Mas se ele tivesse apresentado alguma imperfeição em uma das extremidades, provavelmente teria que ser substituído ou retificado, depende de como o cliente vai encarar isso aí, né? Bom, então, pessoal, queria mostrar um pouco das medições de planicidade. Espero que vocês, que eu tenha sido claro com vocês tenham entendido. Vou estar aberto a perguntas agora, temos algum tempo ainda. Caso queiram fazer alguma pergunta, utilizem a opção de bate-papo ou até o próprio campo de perguntas aí. Responderei algumas perguntas, mas não se preocupem. Caso não tenha tempo de responder a todas, entrarei em contato com vocês aqui para responder todas as dúvidas de vocês aqui. Então, eu vou ficar aguardando aqui alguns minutinhos, que ainda temos, para responder alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal, sobre a aplicação?
Matheus, é o Jefferson. Eu vou transmitir para você o Jefferson Batista, gerente de marketing da Proftecnic Brasil. Matheus, a Carlisa Sena enviou uma pergunta. Gostaria de saber se já utilizaram esse instrumento para verificar planicidade de crista de usinas hidrelétricas. Para verificar o quê? Desculpa. Para ver de usinas hidrelétricas. Eu não entendi bem a sua pergunta, Jefferson. Você pode repetir mais uma vez, por favor? Matheus, o Carlisa Sena gostaria de saber se já utilizaram esses instrumentos para verificar planicidade em crista de usinas hidrelétricas. Sim, muito obrigado, Carlos Sena, pela pergunta aí, transmitida pelo Jefferson, onde ele perguntou sobre a aplicação de medição de planicidade no setor de usinas hidrelétricas aí na crista, né? É uma aplicação que é possível ser feita para verificar como está o nivelamento, né, o alinhamento dessa crista no setor da turbina hidrelétrica. E uma outra aplicação que a gente consegue fazer também é o nivelamento do rolamento de escora. Eu tenho um case de uma aplicação semelhante a essa e vou estar enviando para você via e-mail, e a gente pode discutir essa aplicação. Mas, sim, é possível fazer a medição de planicidade dessa crista em turbinas hidrelétricas. Mais alguma pergunta? Matheus, o Daniel Francisco está perguntando qual o nível de precisão das medições, principalmente quando é realizado em base de grandes medidas? Então, mais uma vez, obrigado pelas perguntas aí, Daniel. Como eu mostrei para vocês, os nossos instrumentos têm precisão milesimal e temos um alcance de até 20 metros para esse tipo de medição. Matheus. Para o Rafael Rodrigo. No caso de duas superfícies de carcaça de turbina, o software pode comparar as duas superfícies medidas superior e inferior? Sim, como eu falei para vocês, o software GeoCenter ele nos permite comparar o plano medido superior e o plano medido inferior. A gente consegue projetar isso desde que tenha sido criado de uma maneira correta para nos dar essa condição de análise. Mas é possível verificar essa condição de superior e inferior. É possível, sim. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta, Jeff? Tem algum que mede... Tem algum instrumento que mede mais de 20 metros? Apresentei para vocês o Levaline, que foi o mesmo instrumento que a gente utilizou para fazer o nosso teste prático aqui. O alcance máximo dele é de 20 metros, mas o software me permite recursos para que eu consiga fazer medições além desses 20 metros. Por exemplo, eu posso medir os 20 metros, parar a minha medição ali e iniciar desses 20 metros para frente. Então, o alcance máximo do laser é de 20 metros, mas isso não impede que eu meça alguma superfície de medição superior a 20 metros, utilizando o mesmo protocolo de medição. Então, o alcance máximo do laser é 20 metros, mas conseguimos medir superfície superior a 20 metros. Ok? Matheus, nós temos a última pergunta aqui do Gerson Cardoso. Vamos lá. Na medição de planicidade, é possível fazer correções com acompanhamento online ou após as correções deve... A pergunta cortou um pouco aqui, mas eu entendi. É possível, sim. Muito obrigado pela pergunta. É possível fazer a medição de planicidade e, ao término da medição de todos os pontos, a gente consegue assistir a correção. Então, por exemplo, se for um dispositivo de parafuso, onde vai subir a superfície ou descer,
a gente consegue colocar no modo ao vivo e acompanhar esse processo de correção. Mas como vocês puderam ver também, esse processo de medição é muito rápido. Então, a gente pode medir, ter todos os resultados, corrigir e medir novamente. É muito rápido. Então, respondendo a pergunta dele, é possível fazer ao vivo, mas o processo de medição também é muito rápido e possibilita medir, corrigir e medir novamente em um tempo hábil. Jefferson. Obrigado, Matheus, pelas respostas. Em questão do protocolo de horário aí, né? As próximas perguntas que estão aqui no chat, a gente irá responder após por e-mail ou contato telefone do Matheus. Ok, pessoal? Ok. Como dito pelo Jefferson aí, pessoal, não se preocupe, todas as perguntas eu vou entrar em contato com vocês, em particular, para estar respondendo. Vou responder a todas as perguntas. E somente extrapolando um pouco o limite de tempo aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso calendário aí de webinar. Aproveitar essa oportunidade aí, agradecer por terem se inscritos no nosso webinar e ter participado. Espero que tenham gostado, que eu tenha sido claro com vocês na apresentação de planicidade aqui. E falar que no dia 30 teremos aí mais um webinar, né, que vai falar sobre a importância do monitoramento online na gestão de ativos. Será com o Pedro, no dia 30 aí. Seguiremos nesse mesmo horário, de 11 a meio-dia. Temos também o calendário aí de maio, tá? Que já foi lançado. Todo esse calendário de webinar, questão de datas, horário e tema que será abordado, também está na nossa página no LinkedIn, tá? Depois peço a vocês que sigam a nossa página no LinkedIn, da Proftechnic MGS, nas redes sociais, no Instagram aí também, temos a página da Proftechnic, onde são divulgados aí o nosso calendário de webinar, todos os eventos que estamos fazendo nesse tempo tão difícil aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quem puder, fique em casa aí. É o nosso recado aí para vocês. Muito obrigado aí pela participação de todos. Tenham um bom dia e bom trabalho para quem está trabalhando aí, tomando as medidas de segurança. Então, até mais, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer.